é o jovem que está nos visitando, permaneça com a Bíblia aberta, porque vou pregar em quatro versículos e vou explicar os 4 versículos. E é bom você permanecer, como os demais também, com as Bíblias abertas, para que acompanhe a exposição. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oremos mais uma vez, para que Deus ilumine a minha mente e também a mente de vocês. Oremos. Santo Deus, eterno, majestoso e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, que o Senhor ilumine a minha mente, me faça ter uma compreensão correta da Tua palavra, para que assim, Deus, eu venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Abre, Deus, cada mente que aqui está, cada mente que vai ouvir a exposição deste sermão, para que entendam e assim, Deus, venham estarem crescendo na graça e no conhecimento, para assim, Deus, não serem enganados pelas coisas que estão ensinando, que não tem parte com o Senhor. Deus bendito, assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como os irmãos têm acompanhado a exposição da epístola que estou fazendo, do capítulo, ou da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, a exposição que estou fazendo, eu e os irmãos acompanharam nos últimos domingos a exposição do capítulo 7. Como os irmãos têm acompanhado, desde o começo eu tenho dito aos irmãos que o capítulo 7 da epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, a partir do versículo A partir do versículo 7, capítulo 7, a partir do versículo 7, Paulo não está se referindo ao homem regenerado, a pessoa que ouviu o evangelho de Cristo e converteu-se a Cristo. Eu disse também aos irmãos que se vocês escutassem um pregador de linha reformada, ou seja, calvinista, que crê que Deus escolheu uma parte da humanidade para se salvar e outra parte para ser condenada, e essa escolha Deus fez arbitrariamente, ou seja, sem critério algum, unicamente a escolha dele. Se vocês ouvissem um pregador calvinista, ele iria explicar esse capítulo 7, todo o capítulo 7, e até mesmo a partir do versículo 7, a partir do versículo 7 em diante, e dizer que Paulo estava se referindo a ele mesmo regenerado. Expliquei aos irmãos que já ouvi o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes,
até mesmo o pastor Paulo Júnior, eles explicarem esse capítulo 7, dizendo que Paulo estava se referindo a ele como uma pessoa já crente. Mas como expliquei aos irmãos e mostrei biblicamente que Paulo estava se referindo realmente a ele, mas quando Paulo ainda não era crente. Por quê? Porque, como a gente viu, exemplo disso, versículo 18 do capítulo 7, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Será que Paulo, crente em Cristo Jesus, não existia nenhum tipo de bem que habitasse nele? Irmãos, se nós lermos o capítulo 8, a gente vai ver que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles realizam ou fazem a vontade de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E aqueles que são guiados pela carne é escravo do pecado. E Paulo continua aqui, versículo 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, Gilberto, baixa mais um pouco. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Paulo era prisioneiro da lei do pecado? Era. É isso que a Bíblia vai nos ensinar, que tanto Paulo como crente, como nós, como todos os seres, como todos aqueles que converteram-se a Cristo, eram prisioneiros da lei do pecado? Não. Paulo, claro que ele estava se referindo aqui a ele, mas como conhecedor da lei, mas ainda não crente, não convertido. Versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E Paulo faz a pergunta: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo escrevendo aos Romanos, e no versículo 1 do capítulo 8, Paulo mesmo responde. Ele diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo, praticamente em todo o capítulo 7, ele vai mostrar a guerra, a luta que uma pessoa, mesmo conhecendo a lei de Deus, mesmo conhecendo os mandamentos de Deus, ele trava com o pecado. E Paulo vai dizer ainda mais, que essa luta, ela é perdida pelo homem. Exatamente por quê? Porque a lei do pecado, ou seja, a escravidão do pecado, a natureza pecaminosa que habita, ou que está nele, que nós herdamos de Adão, e está em todo homem, o escraviza, e faz com que o homem, ele torne-se incapaz de fazer o bem que ele quer. É como Paulo diz que
o bem que ele queria fazer, ele não conseguia realizar, mas o mal que ele não queria fazer, quando menos esperava, ele já tinha feito. E ele chega a perguntar, ele chega a dizer, na verdade, a afirmar: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele mesmo, no versículo 1 do capítulo 8, diz: portanto, ou seja, fazendo uma conclusão e também uma afirmação de tudo aquilo que ele tinha dito no capítulo 8, no capítulo 7. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, que condenação é essa que Paulo disse que já não há? A condenação, irmãos, tanto da escravidão do pecado, ou seja, a condenação de o ser humano, mesmo conhecendo a lei de Deus, ele não ser mais dominado pelo pecado, como também a condenação eterna. E isto não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, o que faz com que nós venhamos refletir bastante é que Paulo, ele vai nos ensinar que só Cristo, que só o evangelho dele, que só o sacrifício que Cristo ele executou na cruz do Calvário, ele é capaz de nos libertar tanto da condenação do pecado, como também da escravidão do pecado. E isto não implica, ou seja, isto não origina em nós entendermos que nós estamos libertos da presença do pecado. Porque, como expliquei aqui em outras ocasiões, a salvação ela tem 3 etapas. Ela é passado, ela é presente e ela é futuro. A salvação, nas suas 3 etapas, vai nos ensinar o seguinte: nós fomos salvos, nós somos salvos, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Parece uma coisa meio estranha, né? Mas eu vou explicar. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Ao ressuscitar ao 3º dia, ele ressuscitou para a nossa justificação. O apóstolo São Paulo, ele vai dizer que Cristo, ele ao ressuscitar, ele deu a garantia que um dia nós todos também iremos ressuscitar. Paulo, no capítulo 15 da epístola que ele escreve aos Romanos, ele diz que Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, que Cristo foi o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado, corpo esse que a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que é palpável, ou seja, é algo palpável que você pega. Todavia é um corpo que não é sujeito às fraquezas humanas, não é sujeito ao materialismo, às coisas materiais, porque o próprio Cristo, ele atravessava a parede, ele estava aqui, de repente ele estava em outro lugar, em questões, eu não sei se de milésimos de segundos, mas isso a Bíblia vai nos ensinar que isso acontecia. Portanto, Cristo foi a primícia dos que dormem, e Paulo diz que ele, ao ressuscitar, é a garantia que nós um dia ressuscitaremos. Portanto, irmãos, Cristo,
Quando Paulo vai dizer aqui que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é porque aqueles que converteram-se a Cristo, aqueles que ouviram o Evangelho de Cristo, reconheceram Jesus como seu único, porque não necessitamos mais de ninguém, de Maria, de Pedro, de João. Na verdade nunca necessitamos, né? Porque são apóstolos, são mártires. Porque é suficiente, porque Ele é mais do que suficiente. Então Cristo, ao morrer por nós, aqueles que ouviram o Evangelho dele, sejam os que já morreram, sejam os que estão vivos, os que estão vivos, um exemplo, eles foram salvos da condenação do pecado, se assim permanecerem até o fim, e também foram salvos, e estão sendo salvos, do poder do pecado. É por isso que Paulo diz que, portanto, agora já não há nenhuma condenação, porque o homem que outrora, ou seja, que noutro momento, ele estava escravizado, mesmo ele conhecendo a lei como Paulo, mesmo sendo discípulo de Gamaliel, um dos principais mestres de Israel, que foi neto de Hilel ou Hilel. Paulo conhecia a lei, mas o bem que Paulo queria fazer, Paulo não conseguia, exatamente porque o pecado dominava. E Paulo chegou a dizer, após ser crente, que miserável homem que eu sou, se referindo a ele quando ainda estava naquele corpo de morte. Mas Paulo diz que graças a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus já não há nenhuma condenação, nem a condenação do pecado, e muito menos a condenação de um homem ser dominado pela escravidão do pecado. E tudo isto, irmãos, Paulo diz: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Como eu disse, nós fomos salvos, ou seja, quando Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, aqueles que, ao ouvirem o Evangelho, se converterem a Cristo de verdade, e passarem a obedecer a palavra dele e a perseverar, eles foram salvos no ato de Cristo morrer e ressuscitar, da condenação do pecado, após eles se converterem a Cristo, da presença do poder do pecado que os dominava, que é exatamente o que Paulo diz aqui, e serão salvos na última etapa da salvação, que é a glorificação da presença do pecado, aonde nunca mais, irmãos, se assim perseverarmos em Cristo, nós iremos sentirmos esse desejo maligno, esse desejo extremamente maldito de desobedecermos a Deus. E Paulo diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, o que me chama bastante atenção é que Paulo diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Paulo poderia muito bem ter escrevido assim. Na verdade, o Espírito Santo poderia ter feito Paulo escrever desta forma: portanto, agora já não há condenação para os que andarem com os apóstolos. Portanto, agora já não há condenação para os seguidores de Paulo. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele não inspira Paulo a escrever isso. Pelo contrário,
O Espírito Santo, acertadamente, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? Será que o estar em Cristo resume-se em eu vir à igreja, em eu ser batizado em uma igreja evangélica? Será que o estar em Cristo resume-se em eu ser uma pessoa que leio assiduamente ou diariamente as Escrituras? Será que o estar em Cristo resume-se em eu já ter tantos anos de crente, 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50 anos de crente? Será que o estar em Cristo resume-se em eu fazer parte da igreja congregacional do Calvário? Ou seja lá qual for a denominação, de Riachão, de Campina, João Pessoa, ou seja lá qual for a denominação do mundo que tiver? Não. O estar em Cristo é ter se convertido a Cristo, é ter se convertido a Cristo, independentemente da denominação, na verdade até da igreja que você faz parte. É claro que uma pessoa que é crente verdadeiramente, ela não vai chegar numa igreja qualquer, onde o pastor só não fez o que presta, mas o que não presta, me desculpe a expressão, já fez. Já casou 3, 4 vezes, já traiu esposa, já fez isso, já fez aquilo. Vou falar baixinho, é mau caráter, não tem testemunho nem em meio às pessoas que são descrentes, que Paulo recomenda que o homem de Deus, ele tem que ser exemplo no meio dos fiéis, no meio daqueles que são crentes em Cristo. Uma pessoa que é crente vai procurar uma igreja séria, mas independentemente de igreja que ela estiver, ela tem que estar em Cristo. Ela tem que ter se convertido a Cristo, ela tem que ter ouvido o Evangelho de Cristo, e após ela ouvir o Evangelho de Cristo, ela reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, e passar mesmo diante de suas limitações, a não mais desobedecer a Cristo, e quando pecar, e quando errar, e quando desobedecer a Cristo, essa pessoa de imediato arrepender-se. Essa pessoa não sente mais prazer em desobedecer a Cristo. Essa pessoa não sente mais prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus. Na verdade, essa pessoa vai se tornar inimiga ferraz do pecado. Sempre que ela pecar, sempre que ela desobedecer a Deus, ela vai se sentir indignada consigo mesma e vai pedir perdão a Cristo. Isto é estar em Cristo. Estar em Cristo, irmãos, não é o que muitas pessoas pensam hoje não. Eu vou na igreja, eu acho legal. Eu não esqueço nunca, uma vez, eu gosto muito de pastel, apesar que pastel faz muito mal à saúde. Eu gosto muito de pastel, mas nem sempre como. Dificilmente eu como pastel. Mas um dia eu estava com vontade de comer um pastel e vim lanchar numa lanchonete que tinha pastel. E chegou lá, eu perguntei a um rapaz se ele não ia mais para a igreja. Ele falou: eu não vou mais não, porque eu estou indo para a festa, isso e aquilo, mas de vez em quando eu vou purificar meus pecados na igreja. Eu falei: oxê, e tu purifica os pecados na igreja, e quem purifica é tu? Irmãos, tem pessoas que pensam que ir à igreja, fazer parte dela, cantar, pregar, ser o dirigente, eles pensam que isso é estar em Cristo Jesus, é ser salvo? É não. Olha a explicação.
Porque a gente vê tanta gente desmantelada em tantas igrejas. É porque elas não estão em Cristo. Elas não converteram-se a Cristo. Elas não se arrependeram de seus pecados. Elas não reconheceram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Elas não passaram a dedicar-se constantemente a Cristo. Elas não passaram a ser inimigas ferrais do pecado. Pelo contrário, elas podem ter parado de beber, elas podem ter parado de irem para festas mundanas, elas podem ter mudado o estilo de se vestir, elas podem ter até mudado o estilo de a maneira de se falar, mas não servem verdadeiramente a Cristo. Servir a Cristo, irmãos, estar em Cristo, é submeter-se a todos os ensinamentos dele, é submeter-se a todos os ensinamentos que Jesus, Ele nos deixou. Para estes aí, que se submeterem a Cristo, nenhuma condenação há, ou seja, nem a condenação do pecado, e muito menos, nem a condenação eterna, e muito menos, a condenação do domínio do pecado, que Paulo tanto explicou no capítulo 7, que independentemente do homem, ele ser conhecedor da lei de Deus ou não, se ele não for um convertido a Cristo, se ele não for um servo de Cristo, ele é escravizado pelo pecado. Aí Paulo diz: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O pecado já não tem domínio mais. O pecado já não o dita as regras. A pessoa já não é mais controlada pelo pecado. O pecado que outrora nós sentíamos prazer, agora não sentimos mais. Quem não já ouviu uma pessoa que não é crente, ele alegremente, ele chegar e dizer: fiz isso aqui, trapaceei fulano de tal, e se gloriando. Pessoas que não são crentes se orgulham em trair seus cônjuges, em trair a esposa ou o esposo. É um prazer chegar para um amigo e falar: rapaz, tu não sabe de nada, tu não sabe com quem eu estou saindo. Isso é um prazer. Isso é típico de quem é escravo do pecado. O homem que está em Cristo, que não há essa condenação, ele pode cair numa coisa dessa? Pode. É mais difícil, mas ele pode. Mas se ele for crente de verdade, o que acontece com ele? Ele se indigna, ele chora, ele sente raiva de si mesmo, ele torna-se inimigo número 1 do pecado. Ele não vai sentir prazer em dizer que fez algo de errado. Pelo contrário, o seu prazer é na lei do Senhor, e nesta lei ele medita dia e noite, e nesta lei ele persevera dia e noite. Isso, irmãos, é o que acontece para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, ou seja,
por meio da morte de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Explicando, por meio de Cristo Jesus, ou pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, que passou a habitar no crente após ele ter se convertido a Cristo, o libertou da lei do pecado, ou seja, da condenação, do domínio do pecado, do controle que o pecado exercia sobre ele, e da morte eterna, tanto da morte espiritual como da morte eterna. Foi isto, irmãos, que Cristo fez por nós. Irmãos, Elianai mandou um vídeo para mim ontem. Eu assisti o vídeo, ia comentar com ele, só que tem uma pessoa descrente lá. Aí eu pensei, não vou comentar não, porque a pessoa descrente está aqui, essa pessoa não entende, vai ficar perguntando lá, ou então atrapalhando, no mínimo atrapalhando, não vou falar não. Mas depois eu comento com ele. Irmãos, e uma coisa que eu fico impressionado hoje, é que muitas e muitas igrejas, elas têm criado métodos para atrair as pessoas a essas igrejas. Uma coisa que se tornou comum. Vou logo adiantando a Elianai, que eu não concordo com tudo que o pastor falou ali, mas uma parte eu concordo. E já até falei isso aqui já, na torre, na verdade. Uma coisa que se tornou comum é criar inúmeros departamentos na igreja. Só falta agora departamento na igreja, departamento de banco de igreja. Porque hoje tem tudo, inventaram logo o grupo de balé feminino. Aquele grupo de balé que dança, que umas meninas, no começo, eram meninas que iam, adolescentes que iam e ficavam dançando. Aí fazia assim, para lá e para cá. Aí depois, agora já recente, agora as senhoras também passaram a fazer. E há pouco tempo atrás, agora é os homens. Agora imagina só os homens da mão quebrada, que só é o que tem nas igrejas hoje. Eles fazendo aquilo assim, ó, e para cá e para lá. Eles vão fazer melhor do que as adolescentes. Irmãos, e tantas coisas que é criado, métodos que são inventados para atrair as pessoas a Cristo, para atrair as pessoas à igreja. Não é a Cristo não. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas, uma coisa que nós entendemos de imediato é que a principal pregação da igreja primitiva era Cristo, Jesus, crucificado e ressurreto ao terceiro dia, e um dia ele voltará. Essa era a pregação. Irmãos, e eu vou mais além do que isso aí. João Batista, que não tinha nada de atraente em si, vestia roupas de pelos de camelo, né? De cabras, né? Eu não estou bem lembrado agora não, mas os irmãos me corrijam. Pelos de camelo, né? Comia mel com gafanhoto. E a pregação de João Batista era: arrependei-vos. E infelizmente esse negócio de policial corrupto não é de hoje. Apesar, irmãos, que eu sou a favor do Estado de Direita, eu não tenho nada de esquerda, eu não sou contra policiais, pelo contrário, sou a favor da polícia. Eu sou contra bandido, sou contra. Pode cortar meu pescoço, cortando aqui, cortando meu pescoço aqui, e eu subindo para o céu, glorificando a Deus. Agora, que tem policial corrupto, tem. Isso não é
particularidade dos dias atuais, não. E chegaram alguns soldados corruptos perto de João Batista. João Batista poderia dizer, não, que não é bem assim, não. Ei, o que é que a gente pode fazer para se batizar? João Batista, olha, é o seguinte: para de receber suborno. Para de receber suborno. João Batista chamava as pessoas de víbora, ou seja, de cobras, e que elas não se arrependessem da ira futura. Irmãos, e Cristo continuou com esta mesma pregação. Os apóstolos, quando passaram ou foram enviados para pregar Cristo, eles também continuaram, irmãos, pregando a palavra como era. E as pessoas, tanto a João Batista como a Cristo, como aos apóstolos, elas eram atraídas pela pregação de Cristo, a pregação da palavra de Deus. E hoje não. Hoje tem aviva isso, aviva aquilo outro. E o interessante é que ninguém nunca parou para analisar que esses avivas aí, não aviva é nada. Irmãos, Gilberto não estava não, alguns irmãos não estavam não, mas eu vou falar aqui, isso não foi eu que falei não, mas eu não sei como não tinha falado, mas eu vou falar o que o pastor Euder, que é o presidente da Vinaco, falou na igreja sede. Irmãos, hoje tem um negócio de, não, vamos para uma piscina, vamos para um retiro. Aí o pastor Eudes falou assim, retiro com piscina? Eu não levo minha igreja nunca, porque os homens vão ficar observando as curvas das mulheres, eles vão voltar mais desviados ainda. Quer retiro? É 3 dias de oração, é 3 dias orando e ouvindo a palavra de Deus, e tudo isso é para atrair o povo. Quem já ouviu dizer, não sou contra ir tomar banho de piscina não, mas pegar os crentes, ó, vamos para uma piscina, vamos para não sei o que, isso e aquilo, e o cara voltar cheio do Espírito Santo? Volta não. Sabe o que faz o cara voltar cheio do Espírito Santo? Ou o cara ficar cheio do Espírito Santo? É o cara, após ouvir a palavra de Deus, ele entender, arrepender-se de seus pecados e passar a servir a Jesus. O Espírito Santo passa a habitar nesta pessoa, e essa pessoa passa a ser cheia do Espírito Santo de Deus. Aí sim, irmãos, não existe nada, absolutamente nada mais importante neste mundo e no porvir do que a mensagem de Cristo. Olha o que a Bíblia diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se isso não atrair a pessoa a Cristo, aviva Riachão, aviva congregacional, aviva isso, aviva aquilo outro, papo jovem, papo não sei de quê, papo reto. Irmãos, deixa isso para os noiados. Deixa esse negócio de onda para noiado. A gente tem que ouvir o Evangelho, porque o que aviva o cristão é saber, porque por meio do Espírito de vida, Ele, Cristo, me libertou da lei do pecado e da morte. É isto que nos aviva, é isto que nos atrai, é isto que é o motivo de estarmos em Cristo, e não é outra coisa não. É por isso que a gente vê hoje tanta gente que se diz ser crente, e a gente não vê testemunho de nada, é só testemunho. Sabe por quê? Porque o que atraiu essas pessoas à igreja não foi Cristo, não foi Cristo, foi algo que tinha na igreja, um departamento, não sei de quê, tem departamento começa de criança, apesar que de criança eu concordo, mas eu tenho um livro de teologia em casa que tem departamento, tem criança, tem juvenil, tem adolescente, tem semi-jovem, tem jovem. Eu digo, tacar mulinga, que tanto departamento tem na igreja, hein? Só falta agora, irmãos, isso é coisa da esquerda.
Não, e tudo isso tem um culto. Tudo isto tem um culto. É isto, irmãos, que nos atrai à igreja. É isto que nos leva a Cristo. Reconhecermos o que as Escrituras dizem. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Vou explicar. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Na verdade, irmãos, o que Paulo quis nos dizer aqui é o seguinte: que a lei, ela não foi dada com o intuito de santificar, e muito menos de justificar homem algum. Deus, ele quando deu a lei, o intuito de Deus foi o seguinte: foi demonstrar o seu caráter à humanidade, e também mostrar à humanidade pecadora o quanto ela era afastada dele. A lei não foi dada com o intuito de justificar, e muito menos de santificar. Ela foi dada com o intuito de mostrar o caráter de Deus e mostrar o quanto o homem estava afastado de Deus. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, ou seja, a ideia de carne aqui é a natureza pecaminosa, nesse versículo, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, ou seja, enviando Jesus, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Irmãos, quando diz que Jesus foi enviado à semelhança do homem pecador, isso não quer dizer que Jesus, ele tinha a mesma natureza pecaminosa que nós temos, não. Eles não vão dizer isso declaradamente, mas as testemunhas de Jeová e a igreja adventista do sétimo dia, eles acreditam que Jesus, quando esteve como homem aqui na terra, ele tinha a mesma natureza que nós temos. E Jesus não tinha a mesma natureza que nós temos. A natureza que Jesus tinha como homem quando esteve aqui na terra, era a natureza de Adão, antes de Adão ter pecado. Irmãos, eu já escutei muito, e por tanto escutar isso, tanto eu escutei esses erros, eu como novo convertido, eu pensava que isso era verdade, e acredito que muitos aqui pensavam também. Eu já escutei pregadores, eu já escutei pastores, já escutei pessoas que eram ensinadores da igreja, dizerem o seguinte: está vendo? Jesus, ele teve as mesmas tentações que a gente teve, na mente, a mente de Jesus via algo, e ficava com aquela tentação, e ia mais. Teve um que dizia que Jesus, quando via uma mulher, ele tinha os mesmos desejos que um homem pecador carnal tem, só que Jesus se segurava. Irmãos, e eu confesso a vocês que eu pensava que isso era verdade, mas não é não. Jesus não tinha nenhum desejo pecaminoso que nós temos, não. Jesus nunca foi tentado de fora para dentro, de dentro para fora, não, como nós somos. A nossa tentação, irmãos, ela é tanto de fora para dentro,
como também de dentro para fora. A tentação de Jesus era unicamente de fora para dentro. Satanás tentou Jesus e outras pessoas também tentaram, mas Jesus não tinha os pensamentos ruins, as fraquezas, as limitações que nós temos. Ele não tinha como homem, ele era um homem perfeito. Portanto, que fique isso na mente dos irmãos, porque se nós acreditarmos que Jesus era um homem, se nós acreditarmos que Jesus, ele tinha os mesmos pensamentos que nós temos, isto é um erro, é uma heresia, porque se Jesus tivesse a mesma natureza que nós temos, pecadora, o sacrifício que Jesus executou na cruz do Calvário, ele não foi válido, ele não era válido. Por quê? Porque Jesus não era perfeito, ele já nasceu com o pecado em si, nós já nascemos com o pecado em nós mesmos. Jesus não nasceu com essa natureza pecaminosa, mas era suscetível a pecar, era sujeito a pecar, semelhantemente a Adão. Só que ele, diferentemente de Adão, ele não pecou. Oi? Que ele não tem pecado. Muito bem, Petrônio falou aqui, só da maneira como ele foi gerado, dá para nós notarmos que ele não tem pecado. Ele não foi gerado pelo ato natural que o homem é gerado, que o ser humano é gerado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, no ventre de Maria. Versículo 3: porque aquilo que for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Ou seja, Deus enviou Cristo e ele foi a nossa oferta. Lembram que lá no Antigo Testamento, quando alguém pecava, oferecia um animal puro? Cristo foi essa oferta de uma vez por todas. E não só pela uma pessoa, e não só pela uma única pessoa, mas por todos. E assim condenou o pecado na carne. Ou seja, e assim Jesus condenou o pecado na carne, ou seja, porque ele se sacrificou por nós. Já a carne nesse contexto é a carne física de Jesus mesmo. Ele sacrificou o pecado na carne. Versículo 4: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, eu quero concluir este sermão mostrando mais uma vez que sacrifício maravilhoso, magnífico, sublime, Jesus ele fez por nós. Como nós temos aprendido, éramos escravos do pecado, não só nós que estamos aqui, mas também toda a raça humana. Todos nós, irmãos, estávamos condenados ao inferno para todo sempre. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que o homem, ele na sua naturalidade, ele era incapaz e é incapaz de obedecer à lei de Deus.
Eu já disse aqui em outras ocasiões que se isso está escrito no Antigo Testamento, que se algum homem ele conseguisse obedecer à lei de Deus, ele era salvo. Agora, obedecer à lei de Deus na íntegra, sem jamais pecar. E Deus, ele sabia que nenhum homem, ele tem a mínima capacidade de fazer isto. Portanto, Deus, ao dar a lei, ele deu, como eu disse há poucos instantes atrás, para demonstrar o seu caráter e para mostrar também ao homem a sua pecaminosidade. Irmãos, quando o homem depara-se com a lei de Deus, apesar que ele já tinha a lei da consciência, e Deus ele tinha revelado-se ao homem, o que veio na mente do homem é o seguinte: é exatamente o que Paulo escreveu: miserável homem que eu sou. Mesmo sendo conhecedor da lei, mesmo sendo estudante, na verdade mestre, e mestre bem conceituado, porque era aluno de Gamaliel. E como disse aqui, Gamaliel era neto de Hilel, que era um dos principais rabinos de Israel. A principal escola de teologia de Israel era de Hilel. Exemplo, até hoje eu sou inclinado a alguns conceitos acerca de casamento que Hilel defendia, já na época lá do Antigo Testamento. E Paulo chega a dizer: miserável homem que eu sou. E quem libertará ele do corpo sujeito a esta morte, a esta escravidão, a esta condenação eterna? Aí Paulo diz que Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação. E Paulo conclui no capítulo 4 dizendo: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. A fim de que as justas exigências que a lei tinha, ela fosse completamente satisfeitas em nós. Nós, irmãos, sabemos muito bem que somos impossíveis. Isso não sou eu que estou falando, mas vocês e todo ser humano, de passarmos um dia sem pecar, de passarmos um mês, isso não existe, um ano, imagina só toda a vida. Quantos e quantos pecados cometemos, quantas e quantas vezes quebramos a lei de Deus. Mas Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio do Espírito de vida, Ele me libertou da lei do pecado e da morte. E Paulo diz que Ele enviou o seu Filho, para que as justas exigências da lei fossem plenamente, completamente aplicadas em nós, naqueles que estão em Cristo, ou satisfeitas em nós, que não andamos segundo a carne. Aquilo que você, aquilo que eu, aquilo que todos os seres humanos não conseguíamos por nós mesmos, Deus, na pessoa bendita de Cristo, fez. Irmãos, quando chegarmos lá no céu, a gente não pode jamais, e jamais faremos isso, porque chegaremos em uma natureza santa, em acharmos que somos salvos porque nós fomos merecedores de estarmos lá junto de Deus. Não. Quando chegarmos lá no céu, como da mesma forma Cristo olha para nós hoje aqui na terra, Cristo olha para um miserável pecador como eu, como vocês, como todos quantos se converteram a Cristo.
Deus, ele ao olhar por nós, ele conhece nosso passado, presente e futuro. Deus conhece cada pecado, cada erro, cada coisa errada que fizemos. Mas Cristo Jesus, ele cumpriu a lei por nós, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Cristo, quando olha para cada pecador arrependido, para cada pessoa que pecou, para cada pessoa que errou, Deus, quando olha para cada pessoa dessa, Deus vê Cristo. Deus é o sangue de Cristo que purifica todo o pecado. Ele não purifica um, ele não purifica dois, ele purifica todo o pecado daqueles que andam em Cristo Jesus, daqueles que não andam segundo a carne, ou seja, daqueles que não são controlados pela natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito Santo. Irmãos, graças a Ele, glórias a Ele, a Cristo Jesus, que realizou tudo isto por nós. Poderíamos agora estarmos em qualquer outro lugar, esperando só o momento de Cristo, de Deus, ele decidiu: eu não quero mais Romualdo lá na terra, eu vou dar um fim à vida dele hoje, porque quem dá fim à vida é Cristo, é Deus, viu? Quem dá e tira é Ele. Satanás queria ter esse poder de tirar e dar, mas ele não tem não, ele não tem não, está reservado unicamente a Deus. E Deus disse: eu não quero mais ele na terra, e ser lançado eternamente no inferno. Mas graças a Cristo, que ele morreu não somente por mim, não somente por vocês, mas por toda a humanidade, para que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Todas as benécias, todos os benefícios de cumprir a lei é aplicada naqueles que não andam segundo a carne, daqueles que não são controlados pela natureza pecaminosa, mas são controlados pelo Espírito. E o que é ser controlado pelo Espírito? É ser completamente submisso aos ensinamentos de Deus. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus, Ele dê-nos força para colocarmos as suas palavras em prática. E desde já, irmãos, fiquem de pé.